Olá pessoal, nós vamos tratar agora do artigo 269 do Código Penal, que trata da omissão de notificação de doença. Então, deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação seja compulsória, cuja notificação é compulsória, detenção de 6 meses a 2 anos. Bom, primeira coisa que ele fala, deixar o médico, né? Então, quando ele fala deixar o médico, a gente já tem aqui que o sujeito ativo é o médico, né? É um crime de mão própria, né? Que somente pode ser praticado pelo médico. Eventualmente, em tese, a gente pode tratar, pode falar da possibilidade de participação, mas a execução, né, a autoria, né, a gente está sempre tratando do médico. Então, deixar o médico, o que é deixar de denunciar? Não delatar, negar o conhecimento, não levar ao conhecimento das autoridades públicas, né? Autoridade pública, quem que é essa autoridade pública aqui? É aquela que tem a atribuição de cuidar da saúde pública. É aquela pessoa ou aquele órgão que tem a incumbência de receber essa informação por parte do médico que atendeu aquele determinado paciente. Doença cuja notificação é compulsória. Bom, como é que eu vou saber se a notificação é compulsória ou não? Existem algumas enfermidades, né, em que o órgão público destinado à saúde, ele determina a obrigatoriedade de informação de que ocorreu. Como é o caso agora que a gente está passando aí da Covid, né? Obrigatoriamente os médicos devem notificar, né, sempre que alguma pessoa for diagnosticada com a Covid-19. Então, é uma doença de notificação compulsória. O médico obrigatoriamente tem que realizar essa comunicação. Bom, e falando nisso, né, como ele quando a gente fala notificação compulsória, isso significa que quem nos vai dizer se aquela doença é de notificação obrigatória, de notificação compulsória ou não, é a própria autoridade encarregada da saúde pública. Ele vai dizer, esse tipo de doença há necessidade da notificação compulsória. Se não houve essa notificação, nós teremos o crime. Em razão disso, nós já podemos afirmar que nós estamos tratando aqui de uma norma penal em branco, heterogênea, porque ela vai buscar lá no Poder Executivo, né, quais são as doenças que são de notificação obrigatória, para a gente saber se há ou não aquele crime. Há essa necessidade de se buscar essa informação. E sempre lembrando o seguinte, né, que se depois de algum tempo o poder público entender que aquele tipo de doença não era mais de notificação, de notificação compulsória, obrigatória, retroage esse entendimento para beneficiar o réu. Há autores que entendem que sim, né? A noflácio legis não incriminadora, ela depende de uma norma penal em branco, a norma penal em branco não exige mais, então a autora atuaria com uma novácio legis não incriminadora e por isso ela deveria retroagir para beneficiar o réu. Mas isso não é pacífico, a gente tem autores entendendo que se naquele momento ela era obrigatória, então naquele momento ele deve responder por esse crime. Tá? Eu sou daqueles que entendem que devem retroagir para beneficiar o réu. O artigo 270, ele trata do envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal. Então diz lá o tipo: envenenar água potável de uso comum ou particular ou substância alimentícia ou medicinal destinada a consumo. Pena, reclusão de 10 a 15 anos. Reclusão de 10 a 15 anos. Olha só essa pena, né? Há muita crítica em relação a essa pena, dizendo que ela afronta o princípio da proporcionalidade. Se a gente parar para pensar aí no homicídio simples, né, que é a pena de 6 a 20 anos, né? Ela começa com 6, aqui começa com 10, né, com 4 anos a mais, né, no mínimo, embora o máximo seja menos, né, mas o mínimo começa a mais, então há uma discussão quanto à sua a constitucionalidade desse dispositivo, dessa pena, em razão do princípio da
proporcionalidade. Então começa lá a envenenar, né? O que é envenenar? Né? Misturar uma substância que altera ou destrói as funções vitais do organismo ou que seja capaz de intoxicar o organismo humano. Na verdade ele fala que, ele não fala em humano, né? Ele deixa destinado a consumo, né? Pode se aplicar a animais, né? Bom, primeiro a gente tem que ver se não se aplica lá nas questões dos crimes ambientais, maus tratos a animais, né? Esse ponto aí. Então a gente volta aqui, como a gente está na saúde pública, né? A gente foca no ser humano, tá? Envenenar água potável, né? O que seja água potável? Aquela que é possível se beber de forma razoável. Não pode ser, não precisa ser aquela água de pureza máxima, né? Ou aquela água de máxima excelência, né? Para ser bem redundante, né? Não precisa ser. Basta ser aquela água que é razoável de se consumir, né? Para o ser humano, né? De consumo para o ser humano, essa água potável. Uma outra coisa também, não há necessidade que esse veneno, né, ele seja totalmente mortífero, né, que ele haja de forma absoluta a determinar a morte de alguém. Basta que ele gere um perigo para a saúde humana. Basta que ele gere um perigo para a saúde da pessoa, e a gente já tem o crime. Tá? E ele fala também, ou substância alimentícia ou medicinal destinada ao consumo. Substância alimentícia, tudo aquilo que se destina a nutrir e sustentar o organismo, né, que é destinado a consumo, que ela vem para nutrir o nosso organismo e nos sustentar também. Né? E a substância medicinal é aquela voltada à cura de um mal orgânico, né? Uma doença, né? Uma dor, alguma coisa, um mal, né? que está causando ao organismo, e aquela substância tem o objetivo de curar esse mal. Né? Havendo esse envenenamento, né, dessa substância, a gente terá o crime. É um crime de perigo, né? De perigo, os autores tratam como de perigo abstrato, né? Porque não há necessidade de chegar a pôr em perigo a vida de alguém, né? Basta um envenenamento para a gente já ter o crime. A gente tem uma modalidade assemelhada no parágrafo 1º do artigo 270, que está sujeito à mesma pena quem entrega a consumo ou tem em depósito para o fim de ser distribuída água ou substância envenenada. Ou seja, não basta só envenenar, né? Se vocês tiverem essa substância em depósito, guardada, né, num depósito, e aqui vem, ó, tem um especial fim de agir, né? O parágrafo 1º, ele tem um dolo específico, enquanto o caput é dolo genérico, o parágrafo 1º a gente tem um dolo específico. Para o fim de ser distribuída a água ou a substância envenenada. Distribuída, não fala comercializada. Então essa distribuição, ela pode ser tanto a título gratuito quanto a título oneroso. E a gente tem a modalidade culposa, no parágrafo 2º, com pena de 6 meses a 2 anos. Olha a discrepância, hein? No doloso, a pena de 10 a 15 anos, no culposo, de 6 meses a 2 anos. É evidente, né, que o legislador levou em consideração com essa pena vamos dizer assim, o grau, né, de dano que esse crime, né, que essa conduta poderia ocasionar na sociedade. Né? Imagina se isso realmente vai para... Isso como fala? Se isso for realmente efetivado e atinja pessoas, né? O mal que isso vai causar, né? O problema que isso vai causar para a saúde pública. Okay? Então talvez seja por isso aí a questão da pena, né? Embora a gente entenda que realmente é desproporcional. Né? O artigo 271, ele trata aqui da corrupção ou poluição de água potável. Né? Eu vou até falar também do artigo 271, justamente para a gente ver a diferença do artigo 270, que é sempre a pergunta que nos vem, é isso, bom, e se na verdade ele não envenenou, mas ele estragou a água?
né, ele responde pelo 270, né, o princípio da taxatividade já vem dizendo que não, né? Mas a gente tem também, pelo princípio da especialidade, o artigo 271, corromper ou poluir a água potável de uso comum ou particular, tornando-a imprópria para consumo ou nociva à saúde. Então, quando ele fala corromper, né, a gente está aqui adulterar, estragar, né, poluir, quer dizer, sujar, tornar prejudicial à saúde, a água potável, né, aquela água apta a se beber, embora não precise ter aquela pureza absoluta, né, aquela água que é razoável a ser bebida pela população, sem risco à saúde, né, essa água potável, tornando-a imprópria para o consumo, né? Ou seja, ela perde a sua potabilidade, ela deixa de ser a água potável, né? Quando ela é imprópria para o consumo, porque ela perde a sua potabilidade, ou nociva à saúde, né? Aquela que prejudica, causa dano à saúde, né? Não importa que dano, né? Qualquer dano que ela ocasionar. E veja que aqui a pena é de 2 a 5 anos, enquanto lá era a reclusão de 10 a 15, que é a reclusão de 2 a 5. Veja que é muito menor, né? Muito menor a pena. Bom, por que isso, né? Porque, na verdade, pensou o seguinte, o legislador pensou o seguinte, olha, aqui, porque quando eu enveneno alguém, eu já assumo, né, um risco, ou há um risco muito grande de várias pessoas morrerem. A corrupção ou a poluição da água potável dificilmente levará alguém à morte, dificilmente trará um dano irreversível, como no envenenamento, que pode não morrer, mas pode trazer um dano irreversível. Na corrupção não, pode trazer um problema ali de saúde naquele momento, assim, mas coisas que podem ser resolvidas, né? É um dolo de perigo que se exige aqui, não é dolo específico, dolo genérico de perigo, e ele no parágrafo único admite também a modalidade culposa, né, na detenção de 2 meses a 1 ano. É possível que isso ocorra de forma culposa, por negligência, imprudência ou imperícia. Tá bom? Grande abraço aí para vocês, né?